Paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de ler com os amados na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Não aconteça gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Há uma outra tradução que eu gosto muito que diz assim: eu, por mim, nunca vou querer outro título de glória que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ela o mundo está crucificado para mim, como eu para o mundo. Pode sentar-se. Desejo falar nesta noite sobre aquele que eu considero o tema central do Evangelho de Jesus Cristo: a cruz de Cristo. Nós vivemos num tempo onde as pessoas elas vivem em busca de títulos, em busca de realizações, em busca de feitos que impressionem as demais pessoas. Vivemos num tempo onde as pessoas se sacrificam, em alguns casos, ao extremo, para obter sucesso. Todo esse esforço, toda essa euforia, todo esse desprendimento, em grande parte é para a satisfação do seu eu, para poder dizer: eu fiz, eu posso, eu sou, eu tenho, eu consegui. É claro que o mundo que nós vivemos é um mundo que incentiva as pessoas à competitividade. Incentiva as pessoas a lutarem por seus sonhos, os seus ideais. É um mundo que incentiva as pessoas, muitas vezes, a colocar os seus próprios objetivos acima da vontade de Deus. Todavia, a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem da cruz, ela tem o objetivo de nos levar a entender que não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Deus. Paulo, escrevendo em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 15, ele dizendo acerca de Jesus, ele escreve: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este é o chamado da cruz. Quando me refiro à cruz, não estou me referindo pura e simplesmente a um objeto físico, material, palpável, que nós encontramos como ornamento em muitas catedrais, em muitas casas. Há pessoas que têm por hábito carregar uma cruz, ou no bolso, ou no pescoço, ou no painel do seu veículo. Não estou condenando esse hábito em hipótese alguma. Todavia, mais do que isso, precisamos carregar a mensagem da cruz em nosso coração. A cruz
de Cristo, o símbolo da cruz, foi usado erroneamente por muitas pessoas. Muitas pessoas usaram a cruz a seu bel prazer para atingir objetivos próprios, como é o caso, por exemplo, na Idade Média, das cruzadas, quando os cavaleiros templários se levantaram contra os árabes como uma forma de se sobrepor, ou de sobrepor a cultura da Europa sobre a cultura árabe. E com a cruz estampada em suas roupas cometeram atrocidades terríveis, longe de ser o verdadeiro sentido da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo não ensina a oprimir, mas ensina a estender a mão para aquele que está oprimido. Com a cruz em uma das mãos e a espada na outra, espanhóis e portugueses vieram até a América e escravizaram muitas pessoas. Conheciam e usavam a cruz, mas nunca praticaram a mensagem da cruz. Paulo, quando escreve essas palavras, ele escreve para a igreja da Galácia, a qual ele havia pregado o evangelho da graça por Jesus Cristo. É a carta conhecida como a carta da liberdade cristã, porque Paulo, ele enfatiza a importância da fé no sacrifício de Jesus Cristo como suficiente para a propiciação dos nossos pecados. Todavia, judaizantes, prepotentes, arrogantes e confiados nos seus méritos próprios, se infiltraram na igreja da Galácia com uma mensagem totalmente estranha à mensagem que Paulo havia pregado àquelas pessoas. A intenção desses judaizantes era levar o povo novamente a todos os rituais do Antigo Testamento, a guardar os dias de festa, a circuncisão, o sábado. Estavam querendo colocar sobre os ombros do povo da Galácia aquilo que nem eles, em toda a história do Antigo Testamento, conseguiram fazer. Mas Paulo, ele se revolta contra essa atitude de querer novamente implantar a lei aonde as pessoas haviam sido alcançadas pela graça. E Paulo, de uma maneira muito contundente, ele condena essa atitude dos judaizantes, quando escreve no capítulo 3 e versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo foi maldito por você. Cristo se fez pecado por você. Cristo assumiu o teu lugar na cruz do Calvário. Paulo estava querendo dizer aos crentes da Galácia: o sacrifício de Cristo basta. O sangue vertido na cruz basta. Pois nós somos frutos de uma nova aliança, e essa aliança é no sangue de Cristo. Paulo resolve então escrever essa carta aos Gálatas para trazê-los novamente à memória a sua pregação e o evangelho da cruz. Esses judaizantes, eles se arrogavam porque conseguiam cumprir muitos preceitos da lei.
Achavam que, pelos seus esforços, poderiam obter a salvação. Não entendiam o que é graça. E Paulo resolve escrever essa carta, e no fim dela, ele ressalta que nada do que ele possuía, nenhum título, nenhum feito, era suficiente para ele se apoiar e dizer que aqueles méritos ou realizações o tornavam merecedor da graça. E quando nós falamos de Paulo, é um homem e um nome muito comum. Mas quem era este homem? Paulo não era um homem qualquer. Paulo, segundo o que nos diz as Escrituras, nasceu na cidade de Tarso, uma cidade importante da Síria, da província da Síria. A cidade de Tarso era uma cidade culturalmente muito evoluída, para onde convergiam muitas pessoas em busca do conhecimento, principalmente dos filósofos estoicos, que Paulo fazia parte deste seleto grupo. Paulo, por ter nascido em uma província romana, ele herdara a cidadania romana. E diga-se de passagem, algo muito importante para aquela época, pois permitia que Paulo transitasse livremente por todas as regiões do Império Romano. Pouquíssimas pessoas conseguiam isso. Paulo conseguiu porque nasceu na cidade de Tarso. Muitas pessoas compravam a cidadania romana para ter privilégios. Paulo era um homem muito instruído culturalmente, em vários segmentos filosóficos, na filosofia grega e na filosofia romana. Em sua formação estavam inclusas a matemática, a retórica e a filosofia geral. Até certa idade ele permaneceu em Tarso, todavia, chegou o momento, seus pais o enviaram para Jerusalém, aonde ele estudou aos pés de Gamaliel, o maior mestre na lei mosaica daquele tempo. Sua formação religiosa, além de conter todas as instruções de Gamaliel, era resultado também de uma vida devota desde a sua infância. Paulo se tornou um dos principais dos fariseus, um doutor da lei, e um homem que conseguia cartas que o permitia perseguir e matar cristãos. Todavia, um dia, no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com aquele que um dia morreu na cruz do Calvário para perdoar os pecados de todos. Nesse encontro, Paulo se converte ao cristianismo e torna-se o maior pregador de todos os tempos da igreja cristã. As cartas que Paulo escreveu constituem-se base doutrinária para as igrejas ou para a igreja cristã, desde os primórdios até a atualidade. Você pode estar perguntando, Gesiel, o que você quer dizer nos dando essas informações? Uma coisa simples: se havia alguém na igreja primitiva que podia orgulhar-se de alguma coisa, se havia alguém na igreja primitiva que poderia bater no peito e dizer, eu fiz, eu realizei, este homem era Paulo, que chegou a um grau de santificação talvez jamais alcançado por qualquer cristão. Mas Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz, longe de mim, de eu me gloriar em qualquer realização, em qualquer coisa que eu tenha feito, porque eu quero me gloriar apenas numa coisa, na cruz de Cristo. A cruz de Cristo era tema central
da mensagem de Paulo. A cruz de Cristo ocupava a centralidade da mente de Paulo. Tanto é que das 29 vezes que aparece a palavra cruz no Novo Testamento, pelo menos 10 são nas epístolas de Paulo. Porque a palavra da cruz, ou a cruz, era motivo de orgulho para Paulo. Porque ele entendia que a cruz resumia o plano maior de Deus. Plano que foi manifesto lá no Éden, quando o homem pecou. O plano da salvação. A cruz, ela representa a entrega de Cristo por amor a nós. E diante dessa afirmativa eu questiono: quem faria semelhante coisa? Quem olharia como que para vermes destinados ao fogo do inferno e se disporia a entregar a sua vida santa e imaculada numa cruz? Uma das formas mais horríveis de castigo daquele tempo. Talvez nenhum de nós consegue conceber a ideia de nos entregarmos por alguém que, ao nosso ver, não merece, não é digno da nossa atenção e muito menos do nosso sacrifício. A cruz é um marco na história. Por quê? Porque diante dela todo orgulho humano deve se curvar e reconhecer a grandeza daquele que um dia foi pregado nela. Há muitas pessoas que se acham melhores do que as outras. Há muitas pessoas que acham que pode conquistar o céu por suas próprias virtudes, por seus próprios méritos. Mas a cruz deve nos lembrar que foi apenas Cristo que conquistou a salvação para todos. Conta-se uma história que quando Jesus chega no céu e inaugura o céu com um pecador arrependido, este pecador havia se entregue a Cristo no ato da crucificação. Se arrependeu e pediu ao Cristo que lembrasse dele quando este entrasse no paraíso. Dizem que quando Jesus, isso é só uma história, entrou no paraíso, acompanhado do ladrão da cruz, um anjo bateu no outro e disse: ei, esse indivíduo aí não era um malfeitor? Esse indivíduo aí não era um ladrão? Pelo que o outro anjo lhe responde: o céu é dele, ele traz para cá quem ele quiser. Não aceite que ninguém aponte para você e diga que você não é digno do céu, porque você não é digno do céu mesmo, mas Cristo conquistou o céu para você. Não deixe que pensamentos negativos coloquem você para baixo, dizendo que você não é digno de Cristo, porque você não é digno de Cristo também. Mas a graça de Deus é manifesta a todos os homens, e é manifesta a você também. A cruz é a chave para a salvação, porque ela não é apenas um evento histórico, mas ela representa o amor incondicional de Deus por uma humanidade decadente. O Filho de Deus se entregou na cruz. E a entrega dele, pelo menos duas coisas foram realizadas: o perdão dos nossos pecados, ou seja, a quitação da nossa dívida com Deus, e a reconciliação, a oportunidade de nós nos relacionarmos com Deus. Privilégio este que fora perdido no Jardim do Éden. Há uma história muito interessante, e dizem que durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos,
As famílias que tinham seus filhos alistados nas Forças Armadas recebiam uma estrela para colocarem em suas janelas. E quando o filho morria na guerra, eles trocavam aquela estrela e colocavam a estrela dourada, para que todas as pessoas que passassem pela rua olhassem para aquela janela e dissessem: o filho dessa pessoa morreu lutando, o filho dessa pessoa morreu defendendo o nosso país. E certo dia estava um homem a caminhar com o seu filho de 5 anos por uma daquelas ruas. E o filhinho perguntou ao seu pai: pai, por que existem muitas casas que têm uma estrela dourada na janela? E o pai lhe contou a história e disse: é porque essas famílias perderam os seus filhos morreram, lutando para defender e salvar o nosso país dos inimigos. E foram andando até terminar aquela rua, e ao final da rua chegaram a um lugar sem casas, sem árvores, e o menino olhou para o céu e viu uma estrela solitária, e ele disse: papai, aquela estrela está dizendo que o Filho de Deus também morreu para proteger-nos e para salvar o nosso país. Eu quero dizer para você, há muitas pessoas que estão procurando um motivo para viver. Há muitas pessoas que estão procurando um motivo para continuar a caminhada. Mas eu quero dizer, nesta noite, pelos olhos da fé, olhe para o Cristo ensanguentado na cruz do Calvário. Ele é a estrela dourada de Deus, que está dizendo para você: filho meu, eu morri por você, eu dei a minha vida por você. O inimigo queria ceifar-te, o inimigo queria destruir-te, mas eu me entreguei por você, e hoje quero dar-te o privilégio de me servir. Aleluia. Há uma canção muito linda que diz que na cruz onde Cristo morreu há poder de abrigar e salvar. Sua graça é real, seu amor é sem par, mais alto que os montes, mais vasto que o mar. E o refrão diz assim: junto à cruz há lugar para ti. Junto à cruz há lugar para ti. Salvou a milhões e ainda há lugar para ti. Junto à cruz há lugar para ti. Se coloque em pé nesta noite. Eu encerro minha mensagem dizendo a você que ainda não aceitou esse Cristo maravilhoso, que ainda não conhece a vida que Ele pode dar. Eu digo a você que junto à cruz há lugar para ti. Muitos já vieram, mas junto à cruz ainda há lugar para ti. Chegue à cruz nesta noite pelos olhos da fé. Olhe para a cruz nesta noite pelos olhos da fé e deposite ao pé da cruz o teu fardo. Deposite ao pé da cruz a tua angústia. Deposite ao pé da cruz a tua dor. Deposite ao pé da cruz a tua ansiedade. Venha até a cruz, porque junto à cruz há lugar para ti. Eu quero convidar, se há alguém nesta noite e quer se chegar junto à cruz e aceitar Cristo como seu Salvador. Temos alguém que quer aceitar Cristo? Dizer: Senhor, eu quero te servir. Eu quero te servir. Eu quero livrar-me dos meus anseios, da minha dor, do meu fardo, e eu quero te servir.
É a tua oportunidade nesta noite. Não perca tempo. Se não há ninguém, eu quero orar por você que precisa de uma intervenção de Deus no teu lar. A mensagem da cruz nos revela o grande amor de Deus. E este amor precisa estar presente na nossa vida, no nosso lar, no nosso dia a dia. Curve a tua cabeça aí onde você está mesmo. E contemple o Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas que não está mais lá. Está aqui nesta noite, dizendo para você: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque Ele deixou na cruz do Calvário tudo que oprime você. Por que você ainda quer guardar com você? Abra mão de tudo aquilo que oprime a tua alma e entregue o teu fardo a Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. Aqui está a tua igreja, a igreja pela qual tu morreste na cruz do Calvário, a igreja pela qual tu te entregaste na cruz do Calvário, a igreja pela qual tu sofreste as dores mais terríveis, tu sofreste a humilhação mais perversa. Sim, meu Deus, que nós possamos nos aproximar da cruz, lançar de nós o nosso fardo, lançar de nossos ombros tudo que nos oprime, tudo que nos angustia, que nós possamos ser revigorados com a mensagem da cruz, porque na cruz nós fomos perdoados e fomos reconciliados contigo. Que nós possamos usufruir do perdão e da reconciliação e viver uma vida abundante e plena em tua presença. Que Satanás não venha nos acusar de que nós não somos bons ou que não temos condições espirituais ou morais de estar aqui, porque o sacrifício no Calvário nos aproximou de Deus e pela tua graça nós somos santificados. Aleluia, louvado é o teu nome.